discutir também aqui alguns exemplos sobre isso. Tá, então, na aula passada, a gente viu, né, que as máquinas térmicas, elas operam em ciclo, né? Você tem que ter duas fontes de temperatura, uma temperatura alta e uma temperatura baixa, né? E aí o mecanismo daquela máquina térmica ou da máquina frigorífica funciona baseado em ciclos termodinâmicos. Então, um ciclo termodinâmico, como a gente viu, é um processo que é representado por um gráfico, que é uma linha fechada, né? Então, esses dois processos aqui representam ciclos termodinâmicos, tá vendo? Você começa aqui no estado A, dá uma volta pelo espaço de fase, por esse diagrama, né, PV, e retorna para o estado A. Então, quando o ciclo se realiza no sentido horário, a gente viu na aula passada que isso está associado a um trabalho positivo realizado pelo sistema, né, da tua máquina térmica. Tá? Então, se o trabalho realizado é positivo, o calor trocado também é, porque eles são sempre iguais. A cada ciclo, a variação de energia interna tem que dar zero, né? Porque você sai de um estado inicial, dá uma volta e retorna para o estado inicial. Então, você retorna para a temperatura inicial, né? E aí, a variação de energia interna tem que ser zero. Esse ΔU é zero. E aí, consequentemente, o Q e o W, eles são iguais. Tá? Então, quando o ciclo se realiza no sentido horário, esses dois valem um valor positivo, né? E quando o ciclo se realiza no sentido anti-horário, esses dois valem um valor negativo, tá bom? Que corresponde à área interna dessa figura. Então, se você calcula a área interna dessa figura, isso dá para você o trabalho, o calor trocado aí no processo. E se você calcula essa área também, tá certo? Então, quando você tem uma máquina térmica, né, qual que é o princípio de funcionamento da máquina térmica? Você vai pegar calor de uma fonte quente, de temperatura, vai usar a parte dessa energia para realizar um trabalho útil, e a outra parte da energia você vai desperdiçar, né, você vai jogar fora para a fonte fria de temperatura. Né? Por isso que você precisa de duas fontes, a temperaturas diferentes, tá vendo? Então, o que a máquina térmica faz é isso, é pegar calor e transformar em trabalho, né? Transformar essa energia térmica desordenada, né, em uma energia útil, né, uma energia organizada, tá certo? A máquina frigorífica, ela faz o contrário. Então, a máquina frigorífica, ela retira a energia na forma de calor de uma fonte fria e aí despeja essa energia na fonte quente. Tá? Só que esse fluxo aqui de energia não vai acontecer naturalmente, né? Você não consegue arrancar calor da fonte fria e despejar na fonte quente gratuitamente. Você tem que realizar um trabalho sobre o sistema da máquina. É por isso que você precisa de uma máquina frigorífica, no caso, né? Para pegar calor do frio e levar para o quente. Tá? E aí você paga um preço aí que é ter que realizar um trabalho sobre esse sistema, sobre essa máquina. Tá? Então, quando a gente fala de máquina térmica, essa máquina térmica ela tem um rendimento, que é definido por essa fórmula que está aqui. Tá? O rendimento da máquina é a razão entre o trabalho realizado, né, o trabalho útil, e o calor que você retirou da fonte quente. Né? Quanto mais trabalho útil você realiza para uma certa quantidade de energia na forma de calor que você retira da fonte quente, melhor o rendimento dessa máquina, né? Porque ela serve justamente para realizar esse trabalho útil aqui, né? Então, quanto maior for a parcela desse Q1 aqui, que vira W, né? Que vira trabalho, né? Mais útil, mais rendimento essa máquina tem, tá? Então, por isso que a gente define o rendimento dessa forma. Para um certo calor, quanto maior for o W, mais rendimento a máquina tem. E aí a gente viu que a gente pode reescrever essa expressão, nessa definição dessa forma, né? Onde Q1 é o calor recebido da fonte quente e o Q2 é o calor rejeitado para a fonte fria. Tá? Então, essa definição leva a essa fórmula que a gente está vendo aqui embaixo, que a gente acaba usando com mais frequência. Tá certo? E aí, essa máquina térmica aqui está associada ao ciclo no sentido horário. Tá? Porque você pega calor, ou seja, o Q positivo, né? É calor que entra no sistema e transforma isso em trabalho. Sai trabalho. Então, o trabalho realizado é positivo, porque sai do sistema. A gente convencionou dessa forma.
O Q positivo significa que a energia está entrando na forma de calor, e o W positivo significa que a energia está saindo na forma de trabalho, tá bom? Quando eu tenho os valores negativos, né, se Q é negativo, significa que está saindo energia na forma de calor do teu sistema. E se o W é negativo, significa que está entrando energia na forma de trabalho, tá? Então, com isso a gente vê que a máquina térmica está associado aí a um ciclo no sentido horário, né? Porque o Q e o W são positivos, entra calor e sai trabalho. E a máquina frigorífica faz o contrário, né? Entra trabalho e sai calor, tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. E aí, a segunda lei da termodinâmica diz que você não consegue pegar todo esse calor da fonte quente e transformar isso em trabalho útil, tá? Tem que despejar uma parte dessa energia para a fonte fria, né? Então, em outras palavras, quer dizer que esse W aqui, ó, ele nunca vai ser igual ao Q1, né? O valor do W é sempre menor do que o Q1. Então, esse rendimento aqui, ele nunca vai ser de 100%, tá certo? Esse rendimento ele vai ter sempre um valor menor do que 100%. E aí, dependendo do ciclo que essa máquina aqui realiza, né, no diagrama de fase, o rendimento pode ser maior ou menor, tá bom? Então, vamos supor que eu tenha várias máquinas diferentes funcionando entre fontes de temperaturas iguais, de mesmo valor, né? Então, vamos supor que aqui eu tenha, sei lá, 500 Kelvin na fonte quente e aqui embaixo 300 Kelvin. Vinícius, a Andréia tá pedindo para entrar na sala. Não está aparecendo aqui para mim, não. De repente tem que pedir para ela sair e voltar de novo, porque não está aparecendo aqui. Quando ela entrar, aí vocês me avisam se eu não ouvir, tá? Então, como eu estava falando, esse W aqui ele é sempre menor do que o Q1, né? Então, esse rendimento nunca é de 100%. E aí, se você tem várias máquinas funcionando a temperaturas iguais, né? Uma fonte é 500 Kelvin, outra, a fonte quente é 500. Agora eu vi. Tá, a fonte quente é 500 Kelvin, a fonte fria é 300, por exemplo. E aí você tem várias máquinas nessa mesma situação, né? Cada uma operando com um ciclo diferente, no diagrama PV, né? Cada uma vai ter um rendimento diferente da outra, tá? Isso significa que deve existir um ciclo que vai conferir o maior rendimento possível para a máquina, dada temperaturas fixas aí T1, né, para a fonte quente e T2 para a fonte fria, tá? Então deve existir um ciclo que vai fazer essa máquina ter um rendimento máximo que é possível para ela, já que não pode chegar a 100%, né? Deve existir um valor máximo ali abaixo de 100, né? E quem determina esse ciclo é algo que a gente chama de ciclo de Carnot, né? Quem determina esse limite é o ciclo de Carnot, tá? Então, o ciclo de Carnot é um ciclo que tem essa forma aqui que a gente está vendo nesse gráfico. De repente, vale a pena dar uma aumentada aqui. Tá? Então, o ciclo de Carnot é um ciclo que é composto por 4 processos intermediários, tá? Então, esse processo aqui, que começa no estado A, né, e vai até o estado B, é um processo isotérmico, tá vendo? A temperatura constante, ó, de T1, tá vendo? Daí, quando o teu gás, né, do sistema passa do estado B para o estado C, você tem uma transformação adiabática, né, que não permite troca de calor com o meio externo. E aí, consequentemente, se aqui houve uma expansão adiabática, né, o gás jogou energia para fora na forma de trabalho, porque o volume aumentou, né? Se não houve troca de calor, porque o processo é adiabático, então a temperatura diminuiu, né? Porque a energia interna diminui. Eu jogo energia para fora, na forma de trabalho, não entra nenhuma energia na forma de calor, então a energia interna tem que diminuir, certo? Então, se estava uma temperatura T1, desce para uma temperatura T2, tá? Então, o segundo processo é um processo adiabático, de B para C. O terceiro processo do teu ciclo de Carnot, que vai de C para D, é um processo isotérmico novamente, só que agora é um processo de compressão, tá vendo? O volume está diminuindo, ó, tá? E aí você tem um quarto processo aí para o ciclo se fechar, de D até A,
que, de novo, é um processo adiabático. A diferença é que agora, como é uma compressão, né, então está entrando energia na forma de trabalho no teu sistema. Por isso que a temperatura volta a aumentar. Tá? Então, esse é o ciclo de Carnot, e toda máquina que está operando de acordo com o ciclo de Carnot vai ter o rendimento máximo que ela pode ter. Tá? Então, como a gente sabe, o rendimento da máquina térmica é dado por essa expressão. Agora, em particular, se eu tenho uma máquina realizando o ciclo de Carnot, esse mesmo rendimento aqui pode ser calculado dessa forma, usando as temperaturas ao invés dos calores trocados. Tá bom? Então, ao invés de eu pegar o calor retirado da fonte quente, né, e o calor cedido para a fonte fria, eu posso usar as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. E aí eu vou obter o mesmo rendimento, desde que a minha máquina esteja operando de acordo com esse ciclo aqui, que é o tal do ciclo de Carnot. Tá? E aí, quando eu tenho a máquina operando de acordo com o ciclo de Carnot, eu tenho ali um limite para o rendimento que a máquina pode ter. Então, você pode observar, ó, que o rendimento da máquina depende do quê? Das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. O da fonte quente é o T1, aqui embaixo, e o da fonte fria é o T2, aqui em cima. Tá? Então, o T2 é menor do que T1, né? Então, essa fração aqui é menor do que 1. Então, esse rendimento aqui é menor do que 1. Tá? Menor do que 100%, como não poderia ser diferente, né? Tá? Então, vamos supor que você tem aí uma fonte quente e uma fonte fria com temperaturas muito próximas. Se essas temperaturas são próximas, os valores são próximos, essa razão aqui é quase igual a 1. Né? Essa fração aqui dá um número perto de 1. E aí, quando eu subtraio 1 desse número, o rendimento é baixo, é um valor pequeno. Tá? Agora, se a diferença entre essas temperaturas aqui aumenta, né? Elas vão ficando mais distantes, ou seja, a temperatura mais fria, ela vai ficando mais fria, e a temperatura quente vai ficando mais quente, tá? Conforme essas temperaturas vão se afastando, esse rendimento aqui ele vai ficando maior, vai se aproximando de 1. Tá vendo? No limite em que essa temperatura T1 aqui é infinitamente maior do que T2, aí você tem um rendimento de 100%. Mas isso não é realizável, né? Então, o rendimento da máquina térmica é sempre menor do que 1. E quem define o limite é essa expressão aqui, que corresponde ao ciclo de Carnot. Tá? Então, vamos supor que você tem uma máquina térmica qualquer, operando de acordo com um ciclo qualquer, que não precisa ser o ciclo de Carnot. Tá? E aí você sabe qual é a temperatura dessa fonte quente. E você sabe qual que é a temperatura dessa fonte fria. Né? Como é que você faz para determinar o limite do rendimento dessa máquina térmica? Você calcula essa expressão aqui. Tá? Essa expressão em azul. Essa expressão em azul corresponde ao limite, né, que o rendimento daquela máquina pode atingir. Né? É claro que se a máquina estivesse operando de acordo com o ciclo de Carnot, o rendimento seria exatamente esse valor aqui. Tá? Mas o ciclo de Carnot é um ciclo ideal, ele não é realizável na prática. Né? Então, você pode construir ciclos que se aproximem do ciclo de Carnot, mas construir na prática o ciclo de Carnot, isso não é possível. Tá? E aí essa expressão aqui serve para a gente definir um limite para o rendimento das máquinas térmicas. Tá certo? Então, a gente pode discutir isso, né, com base aqui em alguns exemplos, para isso ficar mais claro. Esse primeiro exemplo aqui, a gente viu na aula passada, é um exemplo bem simples, né, de aplicação dessa fórmula aqui de rendimento. Tá? É interessante para a aula de hoje a gente discutir um pouco, né, o rendimento da máquina de Carnot. Aí. Tá? Então, esse exemplo aqui, ele diz o seguinte, ó, o rendimento máximo, né, de uma antiga locomotiva a vapor é de 8%, né, quando o vapor escapa diretamente na atmosfera à pressão normal. Né? Qual é a temperatura do vapor na caldeira dessa máquina? Então, o que a gente tem que fazer é usar essa expressão. Né? Como ele está falando de rendimento máximo, então dá a entender aqui que essa locomotiva está operando de acordo com o ciclo de Carnot. Então, eu posso usar essa expressão aqui para calcular o rendimento dessa máquina. Tá?
Ele quer que a gente determine qual que é a temperatura da fonte quente. Tá vendo? Qual é a temperatura do vapor na caldeira dessa máquina. Então, a temperatura do vapor na caldeira só pode ser o T1, né? A temperatura da fonte quente. Tá? E aí, para isso, para a gente calcular essa temperatura, a gente tem que ter essas duas informações aqui, do rendimento, né? Que é dado, tá? E a gente precisa da informação da temperatura da fonte fria. Tá? Então, a fonte fria é o ambiente externo, né? Que é para onde o vapor vai ser eliminado. Tá? Então, como ele diz aqui que o vapor ele escapa diretamente para a atmosfera, e aqui tem um pouco de interpretação, né? Essa questão ela tem essa dificuldade, né, da gente definir quanto que vale esse T2. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção no que está escrito aqui no enunciado. Ele diz o seguinte, ó, o vapor escapa diretamente para a atmosfera. Né? Então, qual que é o menor valor possível que esse T2 aqui pode ter? Né? Se o vapor vai escapar diretamente para a atmosfera, o menor valor possível que esse T2 pode ter é 100 graus Celsius. Né? Porque se o corpo que sai da locomotiva tivesse uma temperatura abaixo, não seria vapor, seria líquido, né? Porque está a pressão normal, tá? Então, o menor valor possível que esse T2 pode ter é 100 graus Celsius, né? Porque a gente sabe que nessa temperatura de 100 graus Celsius, eu posso ter vapor de água, né? Saindo ali da chaminé da tua locomotiva, né? Ou não necessariamente de água, qualquer outro, né? Então, esse T2 aqui é 100 graus Celsius, tá bom? E aí a gente passa para Kelvin, né? Então, a temperatura de 100 graus Celsius em Kelvin, a gente sabe que é 373, tá? Então, com isso, a gente tem um valor aqui do rendimento, é 8%, e a gente tem um valor da temperatura T2. A gente precisa calcular a temperatura T1. E aí é muito simples, é só aplicar os valores aqui nessa expressão e fazer a continha, né? Então, 0,082 é 1 menos 373 sobre T1. Aí você faz a conta que tem que fazer, aí você chega nesse resultado. A temperatura da fonte quente, da caldeira, né, da sua máquina, é de 405 Kelvin, tá? Que é algo em torno de 132 graus Celsius. É só subtrair 273 daqui, né? Então, 405 menos 273 vai dar esse 132, tá? Então, você tem a temperatura da fonte quente no valor de 132 graus Celsius e a fonte fria a gente definiu aí como sendo 100 graus Celsius, tá? Isso vai conferir a sua máquina um rendimento de 8%, tá vendo? É um rendimento bem baixo, né? Porque essas duas temperaturas aqui estão muito perto uma da outra. 100 graus Celsius e 132 são dois valores muito perto, né? Então, se a gente for lembrar lá do que eu falei ainda há pouco, ó, se esse T2 aqui tem um valor perto do T1, essa fração dá quase 1, né? E aí, quando você subtrai 1 desse número, dá um valor baixo para o rendimento. Tá? E aí, na letra B, ele fala o seguinte, ó, qual seria o rendimento se houvesse um condensador para resfriar o vapor na saída, né? A temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Então, observa o que vai acontecer. Ao invés desse T2 aqui valer 100 graus Celsius, como foi no exemplo na letra A, né? A gente vai colocar um condensador ali na chaminé, né? Que vai fazer aquele vapor sair com uma temperatura mais baixa, de 27 graus Celsius. Tá? Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou distanciando essas duas temperaturas, né? Da fonte fria e da fonte quente. Consequentemente, eu vou obter um rendimento maior do que 8%. E aí ele quer que a gente determine que rendimento é esse, nessas condições aí, em que T2 vale 27 e T1 vale o mesmo valor que valia na letra A. Tá? Então, na letra A, a gente calculou o T1, deu 405, né? Em Kelvin, é 132 graus Celsius. Agora eu tenho que a temperatura T2 vai valer 27 graus Celsius. E aí, quanto que vai dar o rendimento? É só substituir os valores aqui, né? Então, se eu tenho uma temperatura T2 que vale 27 graus Celsius,
Passar para Kelvin é somar 273, né? Então, 276 e 73 mais 27 dá 300 Kelvin. Então, esse é o valor do T2, da temperatura da fonte fria, tá? A temperatura da fonte quente a gente calculou, é 405. Então, é fazer essa conta aqui. Tá bom? E aí, quando a gente fizer a conta, a gente chega nesse resultado, 26. Tá vendo? Então, já melhorou um pouco, né? O rendimento da máquina ficou um pouco maior, né? De 8% passou para 26%. Isso porque eu reduzi a temperatura ali da fonte fria, né? Porque eu coloquei um condensador, né? Então, aquele vapor, ele esfria a tal ponto de que o que sai dali é um líquido, né? Não mais um vapor. Vou colocar no modo de apresentação aqui. E aqui a gente tem um outro exemplo também que é interessante, que a gente vê aí que para uma máquina de Carnot, né, que opera de acordo com o ciclo de Carnot, a gente pode usar tanto essa expressão para o cálculo do rendimento, como essa, tá bom? Então vamos ver o que tem aqui nesse exemplo 4. Ó, numa máquina de Carnot, a fonte fria está na temperatura do ponto tríplice da água, que é 0 graus Celsius. O calor cedido à fonte fria é de 8.000 joules, né, 8 quilojoules. Determine a temperatura da fonte quente quando? Tem duas formas aí, né? Duas situações. Então, a gente tem que determinar a temperatura da fonte quente quando a máquina absorve da fonte quente 18.000 joules, né? 18 quilojoules. Tá? Então, a gente tem que calcular o rendimento, é isso? Determina a temperatura da fonte quente. Certo. Então é o seguinte, o rendimento ele pode ser calculado dessas duas formas. Ou usando os calores trocados, né? Ou então usando as temperaturas das fontes quentes e da fonte fria. Tá bom? Então, se eu calculo o rendimento dessa forma, eu tenho que encontrar o mesmo resultado se eu calcular o rendimento dessa forma, tá? Eu consigo calcular o rendimento dessa forma aqui, porque eu tenho as informações úteis. Eu tenho o calor Q2 cedido para a fonte fria e eu tenho o calor Q1 retirado da fonte quente. Então, para calcular o rendimento usando essa primeira expressão, eu tenho todas as informações úteis ali no enunciado, né? Agora, se eu for querer calcular o rendimento a partir dessa expressão, me faltam informações, né? Qual que é a informação que me falta? Justamente a temperatura T1, que é a temperatura da fonte quente, que é o que eu quero determinar, tá bom? Então, eu posso determinar essa temperatura T1 observando que essa razão aqui, entre Q2 e Q1, tem que ser igual à razão entre T2 e T1, né? Se eu olhar para essas duas expressões, o eta, o rendimento, né, é o mesmo. Então, esse número aqui é igual, tá certo? Então, eu poderia igualar 1 menos Q2 sobre Q1 igual a 1 menos T2 sobre T1, tá? Mas se essas duas coisas são iguais, isso implica que Q2 sobre Q1 tem que ser igual a T2 sobre T1, que é o que está escrito aqui, né? Certo? Então, com essa regra aqui, de 3, né, com essa relação de proporção, eu consigo determinar o valor da temperatura T1, pedida aqui na letra A. Né, porque eu tenho o valor de Q2, foi fornecido no enunciado, e eu tenho o valor de Q1, também está lá no enunciado. E essa temperatura T2 aqui também está no enunciado, também foi dada. É a temperatura da fonte fria, que é essa temperatura de 0 Celsius aqui. Tá bom? Então, para calcular o T1, basta substituir os valores aqui, né, e fazer a conta. Tá? Então, o Q2, que é a temperatura que vai para a fonte fria, é 8.000. E o Q1, que é o calor que sai da fonte quente, né? Eu falei temperatura, né? Mas esse 8.000 aqui é o calor, né? Então, o calor que vai para a fonte fria é 8. E o calor que vem da fonte quente é 18. Tá? A temperatura T2 da fonte fria é 0 graus Celsius, então é 273 Kelvin.
Então, quando eu faço a conta aqui, né, multiplico cruzado, primeiro eu simplifico, corto esses 3 zeros, divido por 2 em cima e embaixo, multiplico o cruzado e aí eu obtenho o valor da temperatura T1. Tá? Então, a temperatura T1 vale 614,3 Kelvin, aproximadamente. Tá certo? Então, para que eu tenha aí um rendimento que corresponde a esses valores aqui de Q1 e Q2, as temperaturas da fonte fria e da fonte quente têm que ser essas, né? Se a temperatura da fonte fria vale 0 graus Celsius, então a temperatura da fonte quente vai valer algo em torno de 341 graus Celsius, tá? E aí tem uma letra B aqui, né? Qual que é a temperatura que a fonte quente tem que ter para o rendimento eta dá 15%, tá? Aí eu posso usar direto essa expressão aqui, essa segunda, né? Ó, se eu sei que esse eta aqui vale 15%, 15 sobre 100, quanto que tem que valer esse T1? É de novo substituir os valores e fazer a conta, né? Então o eta é 15%, 15 sobre 100. Esse T2 aqui é 273, né? Então a gente substitui esses números e faz a conta para achar o T1. Tá? Então a conta está feita aqui. Tá vendo? O eta é 0,15, né? 15 sobre 100. A temperatura da fonte fria é 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin. A única coisa que a gente não tem conhecido nessa conta é o T1. Então a gente consegue determinar fazendo a manipulação aí algébrica necessária, né? E aí a gente chega na conclusão que o T1, a temperatura da fonte quente, vai valer algo em torno de 48,18 graus Celsius. Tá vendo? Então aqui a gente pode fazer uma última pergunta, né, em relação a essa questão, que é o seguinte: aonde que o rendimento é maior? Na letra A ou na letra B? Eu preciso fazer alguma conta? Eu tenho que calcular esse eta aqui para a letra A? Não precisa, né? É só a gente olhar para as temperaturas da fonte fria e da fonte quente nos dois casos, né? Então, se eu olhar na letra A, né, qual que é a temperatura da fonte fria? Na letra A. A temperatura da fonte fria é 0 graus Celsius. E a temperatura da fonte quente é 341 graus Celsius. Tá? Agora, quando eu olho para essa diferença na letra B, a temperatura da fonte fria continua sendo 0 graus Celsius, mas a temperatura da fonte quente é 48, tá vendo? Bem menor, né? Então, na letra B, a diferença entre a temperatura fria e a temperatura quente é menor do que a diferença na letra A. Tá? Então, se tivesse uma letra C aqui perguntando em qual dos dois casos o rendimento é maior, né, com base nisso você pode dizer que o rendimento é maior na letra A. Não precisa nem calcular o rendimento da letra A. É só observar, né, a distância entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Tá certo? Então, se na letra B você tem um rendimento aqui de 15%, na letra A você vai ter um rendimento maior, necessariamente, né, do que 15%. Tá? E aí, por que a gente pode usar essas duas expressões aqui para calcular o rendimento dessa máquina? Porque a gente está falando de uma máquina de Carnot, tá vendo? Então, se a minha máquina é a máquina de Carnot, que é aquela que realiza o ciclo de Carnot, tá? Eu posso calcular o rendimento dessa forma ou dessa, tanto faz. O valor do eta tem que ser o mesmo. Então, o rendimento tem que ser o mesmo. Tá? Agora, se a minha máquina de Carnot, se a minha máquina térmica não é uma máquina de Carnot, que não está realizando um ciclo de Carnot, aí só vale essa expressão aqui. Tá? E aí, quando você faz essa conta, você vai encontrar um rendimento que é necessariamente menor do que quando você faz essa conta aqui. Tá? Porque essa conta ela dá um limite máximo, né, para o rendimento. Tá? E tem mais um último exemplo aqui.
Esse exemplo trata exatamente disso que eu acabei de falar, né? Então é o seguinte, ó, o sistema termodinâmico do motor de um automóvel realiza o conhecido ciclo de Otto entre as temperaturas de 155 em Celsius, né, que é a fonte quente, e 27, que é a fonte fria. Suponhamos que a cada ciclo esse sistema receba 8 kJ de calor da fonte quente, né, e rejeite 6 kJ para a fonte fria. Então, ele retira 8 da fonte quente e joga 6 para a fonte fria. Tá? É um motor que não está operando de acordo com o ciclo de Carnot. Ele está realizando o ciclo de Otto. Tá? Esse ciclo de Otto aqui é o ciclo padrão para os motores a diesel, né? Caminhão, caminhonete, essas coisas geralmente usam motor a diesel. E esses motores geralmente realizam o ciclo de Otto. Tá? E não é o ciclo de Carnot, mas é um ciclo que chega bem perto do ciclo de Carnot. Né? Então, ele tem um rendimento muito bom. Tá? Então, esse sistema aí, esse motor, está operando entre essa temperatura, de 155 e 27. Tá? Eu quero saber qual que é o rendimento dessa máquina, desse motor. Eu posso usar essa expressão aqui para calcular o rendimento dessa máquina? Eu não posso, né? Porque eu não estou falando de um ciclo de Carnot, estou falando de um ciclo de Otto. Tá? Então, o rendimento real da máquina não vai ser dado por essa expressão. Tá? Isso aqui serve para a gente definir um limite máximo que esse rendimento pode atingir. Tá? Mas o rendimento real desse motor, como ele realiza um ciclo de Otto, que não é o ciclo de Carnot, então tem que ter um valor um pouco abaixo do que se eu fizer essa conta. Tá? Então, como é que eu faço para determinar o rendimento? Eu uso os calores, né? O recebido da fonte quente e o cedido para a fonte fria. Tá? Então, isso aqui, o 6 é o Q2, que é o que vai para a fonte fria, e o 8 é o Q1, né, que vem da fonte quente. Então, eu substituo aqui, faço a conta e obtenho um valor de 0,25, tá vendo? 25%. Então, esse é o rendimento real desse motor. Tá? É um rendimento que ele vai produzir efetivamente. Tá? Agora, se eu quiser saber qual que é o rendimento máximo que ele poderia ter, aí eu consideraria que ele está realizando o ciclo de Carnot. Tá? E aí, nesse caso, qual que seria esse rendimento máximo? Eu até escrevi um max aqui, né, para deixar bem claro que seria o rendimento máximo. Né? Aí sim, para determinar esse rendimento máximo, você usa as temperaturas. Tá? Então, a temperatura fria, 27 graus Celsius, em Kelvin é 300, né? E a temperatura quente, 155. Quando eu somo 273, eu obtenho 428. Tá? Então, essa é a temperatura da fonte quente do teu sistema aí, né? Então, 428 é o T1, 300 é o T2. Quando você faz essa conta, você encontra o valor de 30%. Tá vendo? Então, esse aqui é o rendimento máximo que essa máquina aqui poderia ter, né? Uma vez que a temperatura da fonte quente é esse valor e o da fonte fria é esse. Tá? Você vê que é um rendimento próximo, tá vendo? Esse ciclo de Otto aí, ele permite que o rendimento do motor seja um bom rendimento, né? Chega perto do limite ali superior, né? De 30%. Tá? Então, sobre a segunda lei da termodinâmica, né? O que a gente precisa entender aí e guardar na cabeça da gente, né? Quais são os enunciados da segunda lei da termodinâmica? Ó, o primeiro enunciado, que é esse aqui que está relacionado ao funcionamento das máquinas térmicas, né? Que é o enunciado devido a Kelvin, diz que é impossível você realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Ou seja, você não consegue pegar todo o Q1 e transformar em trabalho útil. Tá certo?
Esse que é o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Esse é um dos enunciados, né? Tem um segundo enunciado que está se referindo ao princípio de funcionamento da máquina frigorífica, né? Que diz que é impossível você realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo frio para um corpo quente. Então, você não consegue fazer o calor fluir naturalmente, né, espontaneamente, do frio para o quente, sem realizar um trabalho sobre o sistema. Tá? Esses dois enunciados aqui eles são equivalentes. Tá? Tanto o enunciado de Kelvin como o enunciado de Clausius, eles são equivalentes. Tá? E ainda existe um terceiro enunciado, né, associado ao conceito de entropia, que a gente pode discutir na próxima aula muito rapidamente. Tá? E aí a máquina térmica, ela tem um rendimento, né, que é dado por essa expressão, e uma vez que a gente não consegue transformar todo o valor recebido da fonte quente em trabalho útil, deve existir, né, um limite superior para esse rendimento. Aí quem define esse limite superior é o ciclo de Carnot, conforme a gente viu na aula de hoje. Tá? A máquina frigorífica também tem aqui uma eficiência, né, definida por essa expressão, Q2 sobre trabalho, né, porque a finalidade de uma máquina frigorífica é justamente resfriar, quanto mais que for possível, né, a fonte fria. Tá? Então, na geladeira, por exemplo, você quer deixar aquele ambiente interno da geladeira o mais gelado que der. Né? Então, quanto mais Q2 você consegue retirar da fonte fria para um certo trabalho que você realiza, mais eficiente essa máquina frigorífica é. Né? Por isso que a gente define a eficiência da máquina frigorífica por essa forma. Tá? Q2 sobre W. Quanto maior o valor de Q2 para um certo trabalho que você realiza, que você precisa, né, gastar, melhor, né? Mais eficiente a máquina é. Tá? E aí tem uma diferença entre essa definição de eficiência e essa definição de rendimento. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que esse rendimento aqui ele é sempre menor do que 1. Esse W aqui não pode nunca, né, chegar a Q1, quanto mais passar de Q1. Então, essa razão é sempre menor do que 1. Tá? Por isso que a gente pode medir isso aqui em termos de percentual, né, tantos por cento e tal. Ao contrário do que acontece aqui na eficiência da máquina frigorífica. Tá? O Q2 ele pode vir a ser até maior do que o trabalho realizado. Tá? E aí essa razão dá maior do que 1. Não faz sentido você se referir a isso aqui como um percentual. Tá? Apesar de ser uma grandeza adimensional, né? Porque aqui em cima você tem energia, aqui embaixo você também tem energia. Então, energia por energia, isso aqui não tem dimensão física nenhuma. Não existe unidade para isso aqui. Tá? Mesma coisa vale para o rendimento, né? Energia por energia é adimensional, não tem dimensão de nada. Tá? Então, a máquina térmica, ela pega calor e transforma em trabalho. Tá? Isso basicamente é o princípio de funcionamento da máquina térmica. E a máquina frigorífica pega trabalho, né, e transforma em calor, que é cedido para a fonte quente. Esse é o ciclo de Carnot, que a gente pode calcular o rendimento através dessa expressão, e ele define o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter, né, em função das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Aí, na aula que vem, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica, porque a gente vai discutir, mas assim, muito conceitualmente, né, bem por cima mesmo, a ideia de entropia. Tá? Então, a entropia também está associada à segunda lei da termodinâmica, conforme a gente vai ver na aula que vem, mas a ideia é a gente só ter assim, um apanhado bem geral do que é a entropia, tá? E aí a gente vai também começar a falar sobre um assunto que está um pouco fora desse assunto aqui de termodinâmica, que é a parte de hidrostática, tá? Então a gente vai discutir o conceito de pressão exercida por uma coluna líquida, princípio de Arquimedes,
para isso aí na aula que vem. Eu não vi o assunto do podcast, era o que é? O que foi o assunto? Sobre motores. Oi? Foi Coloquei sobre aqueles motores. sobre motores, mas falou sobre segunda lei da termodinâmica, então Falou sim. Também falou. bem legal. Falou como funcionava o motor, como foi o desenvolvimento tecnológico. E quem foi que falou? Quem foi o entrevistado lá?